eu estou curtindo agora. Porque eu também tenho uma coisa, eu nunca acreditei que o Belmiro Braga fosse. Para mim, Belmiro Braga, ele era popular porque ele era popular, porque ele escrevia, ele ia, como fala assim, ele ia para a rua, né? Era de braços abertos para ricos e pobres, iletrados. Eu acho ele assim muito legal nesse ponto, né? A gente, quando é estudante, que encontra um assim, né? Acha, pô, esse daí é meu ídolo, um negócio assim. Mas eu nunca achei que ele fosse superar o Murilo Mendes. E hoje eu acho. Por quê? Por que que eu acho? Desculpe. Por que que eu acho? Porque eu vi hoje ele sendo extremamente procurado. Aquela coisa toda deles terem me roubado os poemas, né? Aquilo tudo do Belmiro, e aquilo me mostrou muito como ele era popular, como ele era, e como ele era bom, porque para você ter um negócio, e é exatamente, né? Os poemas do Belmiro, dificilmente você troca uma palavra no poema dele. E isso é um negócio que a gente aprende também com literatura e tudo, né? Que os poetas, aqueles que são melhores, eles fazem aquela coisa que é a coisa acabada. Você não pode, você não tem jeito de entrar ali para dar alguma arrumação. Né? O máximo que você faz, você entra para estudar. Mas para você fazer alguma coisa é extremamente. Entre tantos outros escritores, o seu maior ídolo literário foi Machado de Assis, e orgulhava-se de ter sido ele o primeiro a lhe chamar de poeta. Certa vez foi surpreendido com uma volumosa carta de carangola. Era de um amigo, acompanhando uma outra que para lá fora dirigida. Ao abrir, espantado lê: Meu caro poeta, procura ver a assinatura e lê: Machado de Assis. Então, nesse sentido, o Belmiro, jovem ainda, começando a escrever e gostando de fazer isso, de mandar para os escritores, para aqueles a quem ele já tinha lido e admirava, cumprimento pelo dia do aniversário. Foi o que ele fez. Ele escreveu um poema cumprimentando Machado de Assis pela passagem do seu aniversário. Aí o Machado de Assis responde a ele da seguinte forma: Meu caro poeta. Isso para o Belmiro foi como se ele tivesse recebido um diploma de formatura, né, de letras e de escritor nacional. Porque ele, inclusive, se sentiu extremamente prestigiado, uma vez que o grande Machado, que ele, inclusive, não tinha coragem de abordar, ele ia ao rio e escondia atrás da árvore para ver o Machado passar. Então, tem umas coisas pessoais dele que mostram como ele admirava o Machado de Assis. Então, quando ele recebe essa carta, o entusiasmo dele é tão grande que ele, na primeira oportunidade que ele teve, ele falou: a primeira pessoa que me chamou de poeta foi o Machado de Assis. Ele teve muitos amigos importantes e outros nem tanto. Porém, aos que o desiludiram, ele deixou a sátira contida num epigrama inspirado por um belo cão que possuía e que ele chamava de príncipe. Ao príncipe, pela estrada da vida subi morros, desci ladeiras e afinal te digo que se entre amigos encontrei cachorros, entre cachorros encontrei amigo. Para insultar alguém hoje, recorro a nomes feios porque vi que elogio a quem chamo de cachorro depois que este cachorro conheci. Está no livro, publicado no livro dele chamado Rosas. Murilo Mendes foi
um dos que tiveram uma ligação forte com Belmiro Braga, uma vez que no livro de memórias do Murilo Mendes tem um capítulo destinado a Belmiro Braga, porque Belmiro Braga foi quem, segundo ele, ensinou a verdejar. Então, com isso, ele teve uma ligação forte com Belmiro Braga. Ele inclusive, ia na casa deles lá conversar sobre literatura, e então eles tinham uma ligação bem forte. E o Murilo Mendes começou, nessa relação, o Murilo Mendes começou a admirar muito o Belmiro Braga, e com isso ele apresentou o Belmiro Braga num dos seus, lá no seu livro, A Idade do Serrote, que é o livro de memória do Murilo Mendes. Ele tem um capítulo que ele dedica a Belmiro Braga, e nesse capítulo, além de dedicar, ele descreve Belmiro Braga. E ele descreve de um jeito que, para mim, seria um dos grandes escritores que falaram assim, como devia ser mesmo, segundo eu penso, né? O Belmiro Braga. Ele diz o seguinte: lá vem o volantim Belmiro Braga, sorrindo no seu terno de xadrez e chapéu Panamá, percorre a cidade toda, seu diariamente cravo vermelho ou cor-de-rosa pregado na botoeira. Lá vem o poeta de braços abertos, a pobre e rico, a letrado e a ignorante. Lá vem Belmiro com seu desgarre, os cabelos grisalhos, inimigo do gris. Na claridade, traz comunicante o gosto da vida, distraindo seus guais, imaginando festa e carnaval. Então, essas são características fortes do Belmiro, esse imaginando festa e carnaval. Então, esse é um ponto forte do Belmiro. Nessa história que ele coloca o Belmiro, ele coloca Belmiro dentro daquilo que ele, Murilo Mendes, né, admirava. Murilo Mendes é o poeta maior, na época, né? Na época, Murilo Mendes era considerado o poeta maior. O Belmiro Braga era considerado o poeta menor. E depois que as coisas a gente começa a entrar nelas, a gente vê que isso fazia parte do vocabulário de época. Isso não fazia parte de uma solução dizendo que um era melhor do que o outro. O Belmiro Braga escrevia numa linguagem jornalística, numa linguagem do dia a dia, né? Ele escrevia na linguagem mais popular possível. E o Murilo Mendes tinha uma característica política, porque agora entra a política no meio, muito forte. Então, característica política que fez com que suplantasse a parte toda, isso em todos os lugares, né? Por quê? Que era uma coisa que chama liberdade. Literatura tem como característica isso. A literatura, ela precisa ser liberta, ela precisa ter liberdade de poder fazer e falar o que quer, do jeito que quer. O Belmiro, o Belmiro Braga, pergunta, né? Que essa é a grande questão.
Mas o Belmiro Braga, quando nasceu, ele nasceu em Vargem Grande. Belmiro Braga, nascido a 7 de janeiro de 1872, na Fazenda da Reserva, entre altos morros nas abas da Serra da Criminosa, conforme descreve em seu livro de memórias Dias Idos e Vividos. Nosso poeta trovador ali residiu com seus pais, o português bracarense José Ferreira Braga e a mineira de Rosário, município de Juiz de Fora, Francisca de Paula Braga, que mantinham além do sítio uma venda à beira da estrada. No ano de 1884, com apenas 12 anos, quando se está revelando sua vocação, vê publicado no Jornal de Juiz de Fora, O Farol, seu primeiro artigo sobre um assassinato ocorrido nas vizinhanças da reserva. O tempo foi passando e Belmiro foi conhecer a terra mineira. Em Carangola, no ano de 1891, a 7 de fevereiro, casa-se com Otília Portilho, com a qual teve 3 filhos, 2 mortos na infância e o terceiro, José Epitácio, que herdou a verve satírica do pai, mas não deixou nada publicado. Por isso, foi o Dormeville Nóbrega, que na época era o interventor, e que houve por bem, e muito bem, que aí eu também não quero agora entrar na história, transformar a região no nome do grande poeta que ali tinha nascido, Belmiro Braga. E isso foi feito inclusive, pelo tipo de pessoa que foi Dormeville Nóbrega, que foi um estudioso da literatura de Juiz de Fora. Isso fica claro em todos os sentidos, e especialmente quando ele usa a ironia. Porque a ironia, né, ela é alguma coisa, né, em que a pessoa usa, às vezes, o contrário para poder levantar aquilo que ela quer e para que o outro entenda. Mas, para o Belmiro Braga, a ironia vem a ser uma forma de atender aquilo que ele gostaria de derrubar, porque, de fato, ele usa a ironia com muita seriedade. Isso é interessante, né? Seriedade nesse sentido, porque tudo que ele fala de uma forma irônica, e era muito também procurado por outros poetas que queriam saber sobre a posição dele frente ao que os outros estavam fazendo. Essa característica do juiz forano, o Belmiro Braga teve muito forte. Toda vez que ele precisava de sair de Juiz de Fora, ele morria de saudades de Juiz de Fora. E isso ele diz claramente nos seus textos, quando ele escrevia estando na Europa, por exemplo, né? Então, vários textos ele escreveu lá dizendo que ele sentia cheiro da comida mineira, que ele lembrava da música, né, das festas. Então, essa questão da ligação dele com o Juiz de Fora é muito forte. Reparem esse poema, Descendo o Reno. 2000 ou mais, talvez, espectadores no salão do cassino de Wiesbaden, como loucos, frenéticos, aplaudem a orquestra de 200 professores. Ao magistral concerto, indiferente, eu nem o gesto faço de uma palma, porque tenho a impressão de que a minha alma vibrátil ande de meu corpo como ausente. E assim, longe da pátria, ao ver-me agora, a esta orquestra famosa, preferia a banda do cifrônio de farinha num domingo de festa em Juiz de Fora. Ele escreveu isso, e quem repetiu isso que ele escreveu foi também o Murilo Mendes, né? Lá no seu, quando fala sobre Belmiro, mostrando a ligação forte que ele tinha com o Juiz de Fora. Ele tinha uma relação
assim como Belmiro, que era uma relação de admiração enorme, né? Tudo que era do Belmiro, que ele guardou, que ele que ele falava, quando ele falava do Belmiro, ele falava assim como se estivesse falando de um parente, de tanta amizade que ele teria ao Belmiro, de tanta admiração. E é muito interessante porque o D'Aurevilly, ele foi daqueles que também extremamente historiano. Ele foi guardando tudo aquilo que saía sobre Juiz de Fora. E nisso, na casa dele, a gente tinha encontrado o primeiro número de uma revista que eles publicaram aqui, entendeu? Que inclusive foi criada também pelo Belmiro Braga, né? Jornais, tudo sobre jornalismo, inclusive, o jornalismo de Juiz de Fora, tem lá no acervo do D'Aurevilly Nóbrega. O D'Aurevilly foi guardando. Quando eu comecei a mexer com o Belmiro Braga, que foi na faculdade que eu estava, o D'Aurevilly também, de vez em quando, ia lá, porque na faculdade de letras, né? Onde eu estudava, o D'Aurevilly de vez em quando aparecia por lá e a gente pedia muita coisa a ele, porque ele é que tinha essas coisas todas. É muito interessante, porque ele não era de Sorano. E ele que fez isso. Eu ficava impressionada. E toda vez que eu ia lá, ele me dava alguma coisa do Belmiro Braga. Ele sabia do meu parentesco, ele sabia que eu me interessava por isso, aí ele me dava alguma coisa do Belmiro. Ou uma foto, ou um poema, né? Alguma coisa que tivesse Belmiro Braga, ou que estivesse falando do Belmiro Braga, ele me dava de presente. Eu tenho coisas, né? Algumas, né? Não muitas, do Belmiro Braga que foram doadas pelo D'Aurevilly Nóbrega. Tanto quando eu escolhi o D'Aurevilly para ser o meu paraninfo lá na Academia de Letras, foi uma coisa que eu falei. Eu só faço o meu trabalho sobre o D'Aurevilly depois que eu souber que o acervo dele está guardado, porque era aquele negócio. Eu, quando fui gerente de cultura da universidade, eu fiz tudo para a universidade comprar lá o acervo do D'Aurevilly Nóbrega, porque nós tínhamos lá a comunicação, nós tínhamos letras, essas coisas, e que fazíamos questão, né, disso. E eu mais ainda. Ele trabalhou bem os 20 primeiros anos, você vê muita coisa dele. Depois é que começa a diminuir e depois, né, que ele pare, que daí que ele morreu. No dia 31 de março de 1937, às 6 horas da tarde, morre Belmiro Braga, não sem antes ter redigido seu testamento. Morto, não quero o belengar de sinos, enchendo de amargura o espaço imenso, nem esses tristes, merencórios hinos da charanga do bairro a que pertenço. Cante-me o padre alguns textos latinos, por entre nuvens de cheiroso incenso, mas desde já previno, pequeninos, que os textos grandes com prazer dispenso. No cemitério, nada de discursos, acautelem-se ali desta estopada os bons amigos dos amigos ursos, pois em casa o orador, à sobremesa, dirá pensando em mim, não somos nada. Lá se foi Belmiro, que limpeza. Eu escrevi, e parece que foi mesmo uma limpeza. 80 e tantos anos depois, a geração de hoje não sabe quem foi Belmiro Braga. Uma limpeza brusca, uma limpeza inesperada,
na curta memória dos mineiros que não deram ao trovador de Vargem Grande, como gostava de ser chamado, o valor real que merecia. Eu queria fazer engenharia. Todo mundo olha assim, igual meus colegas perguntam assim, o que você fez com a matemática? Eu era muito boa em matemática. Eu era tão boa em matemática que eu fazia, mas era meu pai que gostava muito. E meu pai conversava muito comigo sobre matemática, a gente mexia muito em coisa de matemática, sendo que a gente tinha um professor de matemática, o professor acabava de dar aula, e embora eu ia para o lugar dele, dava a mesma hora que ele tinha dado para os alunos, os meus colegas. Porque ninguém entendia o que ele falava, e eu chegava lá e explicava tudo direitinho. Porque eu já sabia aquilo. Eu não fiz engenharia porque não tinha mulheres na engenharia, primeiro isso, né? Aí a família da gente, naquela época, aquela coisa, sabe? Então, aí não tinha. Aí o que eu ia fazer? Aí eu fui para o outro lado, né? Mas eu não fui direto para letras. Eu fui para filosofia, eu queria fazer. Eu quis fazer primeiro filosofia. Depois eu queria fazer ciências sociais. Depois eu queria fazer coisa política. Aí depois que eu não consegui então eu vou para aquilo que eu gosto, né? Eu gostava muito de literatura. E eu gostava muito de literatura francesa. Tanto que foi o meu forte da faculdade era esse. Era literatura francesa. Eu tinha estudado no Sion, né? Então eu tinha aquela coisa de saber francês e de muita literatura. Aí, a partir daí foi isso.